Bem, a nossa mensagem hoje, o título dela é Apresentando o cenário da peça onde se encena a vida. Apresentando o cenário da peça onde se encena a vida. Nós estamos começando hoje a nossa série no livro de Eclesiastes. E eu quero fazer aqui algumas reflexões iniciais. Você gosta de pessoas otimistas? Pensa nisso. Você gosta de pessoas pessimistas? Tem um otimista, para ele tudo tá bom, vai dar tudo certo. Tem um pessimista, vai dar tudo errado. E tem um realista, que não é nenhum nem outro. Quais tipos de pessoas você gostaria de ter como seus melhores amigos para te dar conselhos desses três tipos? A maioria das pessoas gostam de ouvir os otimistas. Eles se sentem motivados. Vai dar tudo certo, isso aí, bora, bora. Mas será que o otimismo faz realmente diferença quando a gente lida com o mundo real? Em que a realidade nem sempre parece ser justo. É exatamente o realismo que a gente vai iniciar essa viagem no livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, ele é um livro realista. Ele não é otimista e ele não é pessimista, ele é realista. Só que o problema é que nós temos que ter cuidado, cautela, para não fazermos uma leitura realista do livro e cairmos na conclusão pessimista, que é comum a gente fazer. Mas realmente a gente chegar na conclusão que o autor quer nos dar, que é a conclusão realista, não pessimista, realista. E a conclusão realista só é possível se nós olharmos a vida sobre a perspectiva de Deus. Nós nos tornamos realistas, otimistas, do ponto de vista eterno. Não é o otimismo do cara que fica, do coach. Normalmente, o pessimista, ele, ao encarar a realidade, ele sempre chega à conclusão negativa. O otimista, ele foge da realidade. Porque ao olhar a realidade, ele percebe que o otimismo dele é cego. Por isso que nós precisamos desenvolver uma perspectiva realista do ponto de vista de Deus, para que a gente possa aproveitar a vida segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É esse o caminho que o livro vai nos apresentar. No capítulo 1, verso 1, podem abrir suas Bíblias lá, em Eclesiastes capítulo 1, verso 1. Nós temos o autor se apresentando. E ao se apresentar, ele diz o seguinte, no verso 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. É óbvio que ao ler o livro como um todo, e essa introdução já nos aponta que essa pessoa aqui é Salomão. Salomão é aquele que está escrevendo esse livro. Mas ele não se coloca como rei propriamente, ele se apresenta com o nome de pregador, que quer dizer aquele que está expondo um discurso, aquele que é o professor, que está dando uma lição para as pessoas que estão ouvindo ele. O verso 2, temos então a tese do pregador. A procura da chave? Está ali. Eu estou aqui, mas eu estou ligado.
Verso 2, nós temos a apresentação da tese do pregador. Quando você vai apresentar, por exemplo, um doutorado, você tem uma tese. A sua tese é a frase que resume a conclusão final. Conclusão que você chegou. Pá, é isso. Por exemplo, a gravidade puxa tudo para baixo. Ponto. Isso é óbvio que não é assim a tese, né? Mas Aí ele vai agora pegar para provar a tese, ele vai desenvolver a tese. Vai dizer, se você pegar uma pedra e jogar para cima, ela vai cair. Se você pegar uma bola, jogar para cima, ela vai cair. Se você pegar qualquer coisa que você jogar, ela vai cair. Tudo vai tender a sempre cair. Aí você vai fazer a tese. Você vai defender a tese. Certo? O pregador, ele lança uma tese aqui. E depois ele vai desenvolver a tese que ele lançou. Para provar que o que ele está dizendo de fato é verdade. No verso 2 nós temos essa tese, quando ele diz, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A grande tese lançada é que a conclusão que ele chegou é que tudo que há na vida é vaidade. Tudo é vaidade. A palavra vaidade no hebraico significa algo fugaz, transitório, sem substância real. Ele não está se referindo à vaidade que diz respeito a uma pessoa se maquiando, querendo ficar bonito. Apesar de que os motivos para a pessoa exagerar muitas vezes é a vaidade. Mas não é propriamente essa vaidade que ele se refere. É fato que a vaidade proveniente da aparência está contida dentro dessa vaidade que ele fala. Mas essa vaidade que ele fala é um conceito muito mais amplo do que só querer ficar bonito. É muito mais complexo, muito mais completo. É fato que os motivos que levam a pessoa, por exemplo, a desenvolver essa vaidade de querer se arrumar, está contida dentro disso. É como, por exemplo, uma criança que cria uma espada de madeira, uma espada de papel, e diz assim, essa espada vai me proteger. A espada é de papel, mas ela acredita veementemente que aquela espada vai proteger ela. É como, por exemplo, o uso do filtro do Instagram. Você usa o filtro do Instagram e olha para o filtro, aí a sua foto lá cheia de filtro, aí você diz assim, vixe que eu sou linda. Não, você não é linda. O filtro deu uma ilusão de beleza para você. Se você não se acha lindo sem o filtro, então você não é lindo, você é feio. E aceita a realidade. Não estou sendo pessimista. Ponto. O fato do filtro apontar para você uma beleza, porque o filtro está fazendo isso, lá está tirando os defeitinhos que você acha que isso é defeito, está ajustando tudo, tá botando cara e bocas. Se você no fim se acha bonito por causa do filtro, você está acreditando naquilo que é o que o pregador está dizendo, vaidade. Você está acreditando numa ilusão. E o mundo se apoia nisso, em ilusões. Isso é o conceito de vaidade que o pregador está dizendo. Não é a vaidade, não é que, pastor, então é pecado eu me maquiar. Não é, gente, pelo amor de Deus. É pecado eu usar filtro do Instagram? Também não é. Instagram, né? Do Instagram, não é. Sabe o que é ruim? É você acreditar que você é aquilo. Isso é o ruim. É você acreditar que aquela sua foto com filtro é você. Não é você. Às vezes eu brinco com a minha lá em casa e eu digo, minha filha, olha, ela não tem rede social não. Mas ela brinca junto com a irmã, com os filtros, né? Que tem no celular. Aí às vezes eu brinco com ela dizendo, minha filha, isso não é você, minha filha.
Você é muito mais lindo do que isso aqui. Você é lindo do jeito que você é. O problema é que o mundo, ele está inflado, inchado. O mundo está cheio de aparência daquilo que, quando precisa ser provado de verdade, não passa de farsa. O mundo está inchado com isso. Você já teve a experiência, por exemplo, já teve essa experiência de conversar com uma pessoa, por exemplo, quando o pessoal que vai acompanhando aqui pode dizer, não, nunca mais eu entro em contato com esse pastor. Mas, por exemplo, vem gente entrar em contato, pastor, venha pregar na minha igreja. Aí tem umas mulheres que entram em contato, né? Tá. Aí eu olho, vejo a foto, vejo quem é, né? Óbvio, né? Você está conversando, deixa eu ver quem é. Aí está lá uma pessoa. Aí você chega no local, aí você procura aquela pessoa. Você não encontra aquela pessoa. Aí chega uma pessoa muito diferente e diz para você assim, oi, pastor, foi eu que falei com você pelo WhatsApp. E você diz, foi? Tá certo. Gente, eu fico imaginando a gente começar a colocar isso em identidade. Carteira de motorista. Olha a confusão. Por isso todo mundo diz assim, não gosto de foto 3x4 não, que eu fico feio. Cara, aquilo é você. Pelo amor de Deus. Aquele ângulo que você põe, aquela coisa que você faz, aquilo não é você, é um personagem. É esse o fato aqui. O cara casa com a menina casa com o cara, Dom Juan, bonitão, galã. No outro dia o cara se levanta e faz, eu te amo. Aí pronto, bafo na cara dela, ela, ai meu Deus do céu. Era só a ilusão lá antes da meia-noite, né, que apaga-se o encanto. O mundo, ele está repleto de coisas que são inchadas, infladas, que não são reais, que são meras ilusões. E o pior é que as pessoas brigam, matam, fazem guerras pelas vaidades, por coisas que elas não vão de fato ter suas vidas preenchidas. É interessante, você já deve ter visto algumas atrizes, porque até atores, né? Os atores eram mais tranquilos com relação a isso, mas hoje eles estão... Tem um camarada, não vou dizer o nome não, mas ele é um cantor. Meu Deus, o cara já fez tanta plástica na cara dele que ele está parecendo um boneco Chuck. Aquele Chuck, né? Que é aquele boneco. Meu Deus do céu. Você olha assim, ele não tem mais expressão facial. Ele vai dar uma entrevista. Você diz assim, meu Deus, ele não mexe mais nada. Não existe nada mexendo. Não sei como é que ele pisca o olho. Eu acho que se ele botar botox no olho, ele não pisca mais. Tem que ficar com colírio, botando assim para ver se resolve. Gente, tem gente que se apega tanto, porque a pessoa vende a imagem dele. Vender a imagem é muito comum no mercado da moda, saber que a idade de modelo é até 20 e poucos anos. Depois disso, ela já perdeu o emprego. É a mesma coisa de futebol. Você tem a faixa lá de idade, depois de uma certa idade, o atleta já perde a capacidade dele. Vem a idade. Não, a minha voz, está até indo embora. Vem a idade. E aí, aqueles valores que você se apega, que o mundo diz assim, você só tem valor se você for assim, ele começa a se perder. Aí você começa a fazer o quê? Lutar para permanecer naquele valor. Acho que vai descarregar minha... Não troquei não, esqueci. E é isso que vai acontecer. Aí você vê pessoas se esticando. Só que chega um ponto que a pele, ela vai chegar no limite da elasticidade da pele. E aí você começa a ver as pessoas parecendo com um boneco. Aquilo se torna feio. Só que as pessoas, elas estão crendo numa ilusão, que ela olha assim e diz, eu sou lindo. Poxa, você não é, cara, você está parecendo um boneco. Está feio isso. Isso não é você, isso não é a realidade, isso é uma ilusão. Você está se apegando à própria ilusão. Não estou dizendo, gente, pelo amor de Deus, não estou dizendo que a pessoa quando envelhece, ela fica feio. Esse é o problema. Esse é o problema do mundo. Existe a beleza da infância, a beleza da adolescência, a beleza da juventude, a beleza da fase adulta e a beleza da velhice. Cada fase tem sua beleza, criada por Deus.
O problema é a gente se apegar à vaidade do mundo, que diz que a beleza só reside numa certa faixa de idade, e num certo tipo de cabelo, num certo tipo de corpo, num certo tipo de cara, e a gente vai esticando a vida para tentar prolongar aquela vaidade, aquela ilusão que não vai nos preencher de verdade. É um vazio existencial que nós tentamos preencher com as lógicas vaidosas desse mundo. Tudo é vaidade, porque muito do que o mundo deseja não passa de vapor, um vapor que surge e desaparece, não resolve o problema real do seu coração. O nosso coração vive uma insatisfação constante. Nós somos seres incompletos, necessários, nós somos necessitados, somos seres constantemente necessitados. Você almoçou hoje? Almocei, vai precisar almoçar amanhã. Vai almoçar amanhã? Almocei, vai precisar de almoçar depois de amanhã. Tomou banho hoje? Tomei, amanhã vai tomar banho de novo. Dormi, amanhã vai ter que dormir de novo. É a realidade da vida. Necessidades e mais necessidades que se repetem em uma vida que não passa de satisfação das necessidades básicas. Essa é a realidade da vida. Só que o nosso coração, ele tem uma condição pecaminosa, e é aí que entra a vaidade. O nosso corpo tem necessidades básicas criadas por Deus, mas o nosso coração, ele infla essas necessidades. Você precisa de um carro para se locomover. O seu coração diz que você precisa de um carro para, como diz, não sei se hoje se usa mais essa palavra, mas na minha época de juventude era canchar. Se usa isso ainda, gente? Fulano está canchando. Fulano está canchando, era canchar. Canchar significava você ostentação, era ostentação. Fulano está canchando. Era assim que a gente, na minha juventude aí, o pessoal, tem uns aí que dizem, nunca ouvi falar disso, pelo amor de Deus, ó, vocês também não são tão velhos não, ou tão novo não. Gente, olha a conclusão que Tiago chega. Tiago capítulo 4, verso 13 a 16, diz assim: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, faremos negócios, teremos lucros. Essa é a percepção vaidosa dele. Não, a gente vai lá, os nossos planos vão dar certo, a gente vai enriquecer, vamos fazer lá negócio lá, é isso aí. Aí Tiago continua, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Você sabe naquela hora que você chega em casa com fome, e alguém está cozinhando, e você chega e pega a panela para cheirar a comida que está sendo feita. Está borbulhando lá o frango. Blu, 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 blu. Aí você vai lá, abre a panela para cheirar, aí sobe aquele vapor. Ele sobe, aí faz. Onde é que foi o vapor? Essa é a sua vida. Essa é a minha vida. A Bíblia diz que a tua existência é um vapor. Mas eu acho que a pessoa mais velha aqui pode ter, sei lá, 80 anos, 70 anos. Pode ter alguém mais do que 80 anos aqui, 70 anos. Qual é a sua idade? 73. Se a vida de Sr. Arnaldo, que já passou 73 romper de ano, é um vapor, imagina a minha. Imagina a sua. Mas o homem que mais viveu na vida, no mundo, foi 120 anos. É um vapor. Aparece e some. A juventude desaparece. A velhice chega e a vida acaba. Essa é a realidade. Por isso que Tiago está dizendo que é pretensão você dizer assim, eu vou a tal cidade, eu faço. Você não sabe o que é a sua vida. A sua vida é um vapor, é uma coisa que vem e depois some. E aí ele diz, agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Esse é o problema. Essa é a vaidade. Nós nos orgulhamos e somos pretensiosos em coisas que de fato, aos olhos de Deus, são nada mais que vapor.
Paulo, ele diz que a vaidade é uma consequência do pecado. E essa palavra vaidade, eu quero deixar muito claro na sua cabeça. Quando ele está falando vaidade, não é porque ele está dizendo que é ruim você se arrumar, não. Você não vai andar todo desmantelado no meio da roupa, não, porque a Bíblia diz que é vaidade. Não, gente. Vá lá, meninas aí, façam maquiagem, ajeitem o cabelo, botam uma roupa adequada. Os rapazes também. Não usa aquelas calças que embalada a vácuo, não. Vá lá com uma roupa de homem, né? Tal. E vá lá, não tem problema nenhum você se arrumar, não. Faz a chapinha lá, gasta a energia do pai. Não tem problema. O problema com essa vaidade é porque ela torna a ilusão verdade no seu coração. E faz você, muitas vezes, decidir com base na ilusão e não na verdade. Esse é o problema da vaidade do mundo. É essa vaidade que o autor está dizendo aqui. É essa vaidade que o mundo está submetido. É a consequência do pecado. É isso que Paulo diz em Romanos 8, do verso 18 ao 21. Ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A criação está submetida à vaidade, ou seja, está submetida à ilusão. Os homens pegaram as coisas que Deus criou e transformou em deuses. Você acredita que se fizer um concurso público e conseguir estabilidade, você vai viver bem? Ilusão. Vaidade. Você acredita que se você fizer um plano de saúde, você vai ficar bem? Ilusão. Vaidade. Se aquele partido político ganhar na próxima eleição, o Brasil vai melhorar. Ilusão. Vaidade. Rapaz, se eu casar, eu vou ser feliz. Vaidade. Ilusão. Se eu for pai, aí eu vou descobrir a felicidade. Vaidade. Ilusão. Se eu conseguir aquele emprego lá, melhorar meu salário, ilusão, vaidade. Tudo naquilo que eu ponho a minha confiança não passa de uma ilusão, de uma vaidade, de um vapor, de uma coisa que é transitória. O mundo é cheio de coisas transitórias. Inundado de coisas transitórias. É isso que ele fala a respeito da vaidade. Tudo é vaidade, tudo é transitório, tudo é passageiro, tudo é ilusão. Tudo se apresenta como ilusão. Esse é o ponto. Que é claro que se olhar para a minha família, ela não é ilusão. Se eu pegar lá, ela é verdade. Mas ela vai se apresentar como a fonte da minha alegria, a fonte da minha felicidade, a fonte do meu prazer, a fonte da minha segurança. Se eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Se eu tiver carro, eu vou ser feliz. Se eu melhorar meu carro, eu vou ser feliz. Se eu terminar minha casa, eu vou ser feliz. Se eu comprar não sei o que lá, eu vou ser feliz. Se eu fizer aquela viagem, eu vou ser feliz. Se eu arrumar aquele namorado, eu vou ser feliz. Vaidades e vaidades, tudo é vaidade. Deus criou todas as coisas maravilhosas, mas o pecado tornou a minha percepção delas vaidade. É esse o ponto. A vaidade é uma condição de um mundo quebrado, um mundo que tenta ser mais do que ele é, um mundo que tenta preencher o vazio do que você realmente precisa. Você precisa casar. Se Deus te chamou para o casamento, você precisa casar. Mas é o casamento que vai te trazer felicidade? Não. Você precisa comer? Precisa, é claro. Mas a comida vai te trazer prazer? Não. Já existem pesquisas que apontam que um dos distúrbios emocionais mais atuantes no mundo hoje, você diz, é a depressão. Não. São os distúrbios alimentares. Comida tem se tornado um problema.
Ou não é? Ou tu afoga tuas mágoas aonde? No fim da noite. Muitas vezes, na comida. Deus criou a comida, mas a gente põe nela a esperança, vaidade. Esse é o ponto. O mundo se pinta, se desenha para você como maior do que ele é. Vaidade. Ele não é tudo isso que ele diz. Eita, eu estou passando por tentações na área sexual. Sou jovem. Quando eu casar, resolve. Vaidade. Não resolve. Só muda o endereço da tua tentação. É esse o ponto. É nessa condição de chegar à conclusão de um mundo que nos proporciona uma vida de vapor que o pregador motiva-se em seu experimento. Então o que foi que o pregador fez? O pregador apresentou sua tese. Pá, tudo é vaidade. Tudo tem uma aparência, mas não é de fato aquilo que ele se apresenta. Cuidado, é perigoso. O mundo se move pela vaidade. Cuidado. E aí, se tudo é vaidade, é aqui que ele vai apresentar o que motiva o experimento dele. Porque ele viu um problema. O problema é que tudo é vaidade. Beleza, se tudo é vaidade, então eu vou chutar o pau da barraca, vou viver minha vida lá até morrer. Não, peraí. Se tudo é vaidade e Deus criou tudo, então Deus criou uma vida de tortura? Não. É isso que o pregador, então, ele pensa. Eu preciso avaliar isso. E no verso 3 ele diz: que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? A expressão debaixo do sol aparece aqui. A expressão debaixo do sol é a ideia de que eu vou contemplar a vida só da perspectiva do sol para baixo, do céu para baixo. É só a perspectiva materialista da coisa. Eu vou olhar a vida só do ponto de vista material. Eu vou desprezar o espiritual. Aí ele começa a analisar. É aqui que o negócio torna-se depressivo. E ele vai nos conduzir à ideia de desenvolver uma percepção maior do que a altura do sol. Ele vai nos ajudar a desenvolver uma perspectiva acima do sol. É por isso que ele diz assim: qual o proveito alguém tem de tudo o que faz debaixo do sol? Qual é o proveito? Já parou para pensar nisso? Tu acorda, aí se arruma para trabalhar, vai trabalhar, passa os perrengues do trabalho, consegue teu dinheiro, almoça, faz tua feira, no outro dia, repete a mesma coisa. Está o pessoal aí estudando, né? Os jovens aí que estão estudando. Todo dia tu vai lá. Teu desejo é terminar teu curso. Ai, que sonho, quando eu pegar o canudo. Aí tu termina. Aí vem a depressão pós-curso. Vou fazer o que da vida agora? Tem que arrumar um emprego. Aí arruma um emprego. Aí você faz, se eu arrumar um emprego eu vou ser feliz. Aí arruma um emprego. Aí todo dia tu vai trabalhando. Aí começa a pensar, eu acho que eu tenho que melhorar de vida dentro do meu emprego. Aí você melhora de vida, aí eu vou casar, aí você casa. Aí eu vou ter filho, aí você tem filho. Aí eu vou criar meus filhos. Aí os perrengues, vou criar os filhos casam, vão tudo embora. Fica você e a véia dentro de casa. Olha um para o outro e dizia agora, a gente vai fazer o quê? Esperar morrer. Não é depressivo? Eu estava hoje com meus pais conversando, né, na mesa. E aí os filhos tudo conversando e tal. Não, meu pai disse, não, eu quero ver se eu compro um sítio para vocês irem passear. Aí, pai, o senhor tem que agora descansar. O senhor já criou os filhos todos, não tem agora que ficar esquentando cabeça com nada não. Aproveitar a vida. Só que interessante que na conversa, a gente conversando, todo mundo tal. Olha, o senhor já passou os perrengues e tudo, criou os filhos. Teve uma vez que meu pai foi demitido, aí pegou eu trabalhava numa empresa, aí foi demitido, aí estava com três meninos pequenos, né? Dentro de casa. Aí ele pegou um Fusca que ele tinha, vendeu, com medo dos filhos passar fome, vendeu e comprou todo em de lata de leite. Aí ele disse, meus filhos bebeu meu Fusca. Os perrengues da vida, gente, criou, foi lá, criou, pá. Agora, gente,
é interessante que aí a gente diz o seguinte: olha, aí os filhos tudo conversando, não, o que você tem que fazer agora é aproveitar. Aí vem a questão: aproveitar o resto da vida. Gente, como isso é depressivo. Só que é interessante que essa era a conclusão final da nossa conversa. Só que ninguém queria ousar abrir a boca e dizer: aproveite o restante que lhe sobra. Mas qualquer pessoa aqui que tem pai sabe que a verdade é essa. É mesmo, meus pais para os teus pais e para você. É a mesma coisa, meu querido amigo. Você vai, tá aí Tiago ali olhando para a minha cara, bem atento. Casou agora, vou deitar minha casa, vou não sei o que lá, vou ter meu filho, vou trabalhar, vou não sei o que lá. Os meninos criam tudo. Agora fazer o quê? Olhar para um lado, para o outro, dizer agora vamos esperar só morrer. É isso que o autor está dizendo aqui. Ele está dizendo qual o proveito. Ele não está dizendo que não é proveitoso trabalhar. É claro, gente, que é proveitoso você trabalhar e, é claro, trabalhou, conseguiu o seu dinheiro, compra a sua comida, compra um carro para poder passear com a família. Isso é bom. É claro que tem proveito o trabalho. O que o autor está perguntando aqui vai além. Ele não está dizendo que qual o proveito que eu tenho de trabalhar, então eu vou ser preguiçoso. Não, ele está indo além. Ele está dizendo qual o proveito do ponto de vista geral. Qual o proveito? Eu lembro quando eu não era cristão, eu sempre fui um cara muito apegado a pensar, a ficar pensando, né? Muito filosófico. Aí eu ficava pensando: meu Deus do céu, para que o cabo vai, não sei o que, vai morrer. A vida não tem sentido. Ainda bem que Cristo entrou na minha vida, porque eu acho que eu não ia durar muito não. Eu ficava pensando assim, depressivo, assim, dizendo: meu Deus do céu, não faz sentido não, rapaz. Essa luta todinha, depois o cabo morre. Não é muito melhor morrer antes? Morre logo agora, acabou a agonia. Não precisa ficar durante tantos anos para depois morrer depois. Não, morre logo antes. Era a conclusão que eu cheguei. Vocês sabiam o que é que isso se chama? Isso é uma filosofia chamada existencialismo. Depois de pastor, já passou muita coisa, aí eu fui estudar filosofia. Aí eu descobri que esse pensamento chama-se existencialismo. Um cara chamado Sartre chegou nessa conclusão. Ele chegou na conclusão de que a vida não tem sentido, então é melhor morrer. Qual a conclusão que ele chegou? Ele disse: pra quê? Vou morrer logo. Tem necessidade. Só prolongar o que já vai acontecer, para quê? Para ficar... Foi essa a conclusão que ele chegou. Se você não ler corretamente o livro de Eclesiastes, você vai chegar na mesma conclusão. É como se o autor de Eclesiastes estivesse apresentando a perspectiva existencialista. Qual o proveito de tudo que eu faço aqui? Qual? Esse é o pensamento. Aí ele vai dizer: eu preciso achar. Se eu não achar, eu vou enlouquecer. É isso que motiva ele a fazer um experimento. O livro inteiro é a descrição do experimento dele. Olha, eu fui construir casas, fiz um bocado de coisa. Aí fui lá e disse: pronto, quando eu construir todas as casas, vai ficar tudo bom. Aí, não é não. Eu vou ter as mulheres do mundo todinha. Meio mundo de mulher. Não, também não é não. Então, você vai ver que o livro é assim. Ele disse: eu vou agora beber. Beber bem muito. Não, também não é. Foi isso que o pregador fez. Ele fez um experimento para entender, poxa, no fim das contas, o que realmente importa na vida. E é aqui onde ele, no verso 4 ao verso 11, ele vai refletir sobre o cenário. Ele está certo, a vida se processa aonde? Onde é que a vida acontece? A vida acontece no mundo. Que mundo? Aí ele começa a descrever. Olha do verso 4 ao 7 o que ele diz. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Você lembra? Tá você aqui. Tá seus pais. Aí você tem 2 avós, 4 avós. Você tem 8 bisavós. Você lembra o nome de pelo menos um desses 8? Alguns lembram aqui, né? E depois?
Mas se essas pessoas não tivessem existido, você não estava aqui. Se elas não tivessem lutado todo santo dia, você não estava aqui. Você deve sua vida a essas pessoas, a sua existência a essas pessoas. Mas você não lembra mais delas. Os perrengues que elas passaram, o trabalho que o teu avô deu para ela, teu bisavô deu para o pai do pai, o trabalho que teu pai deu para os... Às vezes eu estou lá em casa, né, na casa dos meus pais, aí eu estou lá, lidando com os meninos, né? Ah, menino, para com isso, não sei o que lá, tal. Aí minha mãe olha assim, tá ela sentada do lado do meu pai, né? Almoçando, bem tranquila, olha assim, pois é, velho. A gente passou por tudo isso, né? Aí ela vai e repete uma frase que ela diz toda vez: quando os meus males forem velhos, os teus serão novos. Isso eu já passei. Aí um dia, meu filho, você vai estar igual eu e seu pai, aqui sentado olhando e tá Sara, Lazinha e Samanta lá lidando, brigando com os filhos deles. E vocês bem tranquilos da vida lá. Passou já, vou curtir os netos. Essa é a realidade. Mas, e os bisnetos? Vão lembrar dos avós que vão estar sentados tranquilos, olhando para os netos e dizendo: vocês estão tudo brigando, eu também passei por isso. Não vão mais lembrar. Passou, acabou. Eu estava brincando hoje com o pessoal, né? Aí eu perguntei assim: quem é que lembra o último campeão da Copa do Mundo, do último ano que houve? Quem foi? Você, tem gente aí forçando a memória para tentar lembrar. Mas foi a maior festa. Os campeões, acabou, ninguém sabe mais nem quem é. Os cabos acho que pegaram o dinheiro do prêmio, já gastaram com cachaça. Ninguém mais sabe mais de nada. Aí eu perguntei: e o Palmeiras? Aí o pessoal: não tem mundial não, pastor, então não tem como. Aí pronto, aí acabou. Aí o pessoal ficou, os palmeirenses ficaram revoltados na hora. De calma. Gente, geração vai, geração vem, a terra permanece. Sol se levanta, sol se põe, volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Olha só que interessante o pensamento do pregador. Olha lá para o São Francisco. Gente, eu já vi o São Francisco. Gente, é água, viu? Meu Jesus, parece um mar. É impressionante. Quantos anos não faz que aquela água está girando ali, rodando, passando, indo para o mar e o mar não encheu, e o rio ainda tem água para mandar? Quantos anos não faz que isso acontece? E continua acontecendo. E vai continuar acontecendo. E a geração próxima vai acontecer. E vai. O que o pregador está dizendo é que todas as coisas, verso 8, são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. O que ele está dizendo é que no lugar onde a vida se processa, tudo é a mesma repetição. Tudo se repete, é o mesmo ciclo infinito. A vida se processa num ciclo infinito de coisas. Mas vocês já perceberam que mesmo nesse ciclo infinito de coisas, a gente é repleto de esperanças, repleto de angústias, repleto de desejos, e a gente tem sempre uma esperança de que quando eu chegar lá, eu vou conseguir chegar e vou ser feliz. É sempre assim. Nesse universo de coisas que se repetem, nós somos seres que estamos o tempo inteiro angustiados, aguardando alguma coisa e pondo muitas vezes a nossa esperança no canto errado. A angústia que você espera só pode ser preenchida em Deus, mas nós criamos coisas para nos manter ocupados, para aliviar essa pressão da angústia do nosso coração. E aí a gente faz o quê? Vou descrever o meu coração. Rapaz, quando essa igreja aqui, a gente tiver terminado a construção. Deixa eu ir um pouquinho antes. Rapaz, vamos fazer um projeto para a gente comprar esse lugar aqui. Quando a gente comprar esse lugar... vamos um pouquinho antes. Chamei os diáconos para que, vocês estão vendo aqui, só tinha mata aqui. A gente pode construir aqui, vamos fazer o salão aqui. A gente aproveita a casa para botar sala de aula. O que é que vocês acham? Vamos fazer? Bora, vamos. A gente começou, construir
levantar, muro, não sei o que lá, o paredão aqui caiu com o vento, bum, a gente, eita caramba, vamos terminar, terminamos. Pronto, terminamos. E agora? Agora vamos comprar. Vamos comprar, sei o que lá, e marará, projeto e tal, vamos comprar. Compramos. Compramos. Agora vamos construir, e não sei o que, e vamos construir. Aí agora, eu penso assim, poxa, quando a igreja tiver construído o salão, o mezanino, a gente tendo aqui um espaço para mais quase 300 pessoas, um prédio ali na frente, aí um centro de aconselhamento bíblico. Se isso chegar, aí eu vou dizer assim, pronto, zerei a vida. Não, vai vir o próximo. É assim, gente. Não é assim com a sua vida? Você construiu o primeiro andar da sua casa. Disse, pronto, construí o primeiro andar da minha casa. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar cerâmica. Você passa cerâmica, diz, rapaz, essa cerâmica eu não gostei não, acho que eu vou trocar a cor. Gente, a gente sempre está com essa angústia constante, nos impulsionando em uma direção. O problema é quando nós pomos na chegada a nossa esperança. A minha esperança não está nessa construção, não tá, a minha esperança está quando a gente chegar lá. Agora, até lá, a gente tem que trabalhar aqui. Sabe por quê? Porque depois que você põe sua esperança numa coisa, você consegue aquilo que você tanto almejou, e você percebe que aquilo que você pôs tanta paixão não era Deus. Acontece o que acontece com... Eu lembro aí década de 80 e 90, que foi a década aí que o rock... O melhor rock que a gente tem é desse período. Eu lembro que a maioria dos camaradas que eu via tinham morrido de overdose, envolvido com suicídio, meio mundo de coisa. Mas a maioria dos jovens que ouviam esses caras sonhavam em serem guitarristas, em tocar, em chegar lá e ter o sucesso do cara. Os caras chegaram lá, tiveram o sucesso que muitos jovens queriam ter. Quando chegaram lá, usaram droga e morreram. Porque quando chegaram lá, descobriram que tudo aquilo era nada mais do que vaidade, ilusão. Tem muito jovem que põe esperança para quando casar. Eu estou sofrendo na minha vida, ai meu pai, ai minha mãe, não sei o quê, não sei o quê. Quando eu casar, minha vida vai melhorar. Casa não melhora. Só muda o endereço dos teus problemas. Porque não são as coisas que Deus criou. É o Criador das coisas a solução para o meu problema. Irmãos, é por isso que ele diz que todas as coisas são canseiras tais que ninguém pode exprimir, é sempre a mesma coisa. Ele diz, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O nosso coração anda inquieto sempre. Inquieto sempre. Se você comer uma comida gostosa, você depois vai querer comer de novo. Ou algo mais, ou aumentar a quantidade. Se você conseguir um aumento salarial, no outro mês você quer mais aumento. E no outro mais. E não acaba. É a ilusão. É por isso, e no verso 9 ele diz, o que foi é o que há de ser, o que se fez, isso se tornará a fazer, não há nada de novo debaixo do sol, muda só os brinquedos, mas os problemas são os mesmos. Você pode dizer assim, mas antigamente, a tecnologia avançou. É interessante. A tecnologia avançou, mas a gente está prestes a entrar numa guerra, aí uma terceira guerra, do mesmo jeito que entrou na segunda, com as mesmas desculpas, só mudou os personagens. A primeira foi do mesmo jeito, não há nada novo debaixo do sol, só muda o cenário, só muda o tempo, só muda os personagens, mas a condição é a mesma do coração humano. É interessante, gente, na área de aconselhamento bíblico a gente começa a aconselhar várias pessoas, mas é impressionante. Quando a pessoa diz, qual é o problema que você está passando? É isso. É impressionante, é as mesmas histórias.
só muda os personagens. Casamento é os mesmos problemas, só muda os personagens. A solução das escrituras é a mesma, só muda o paciente, você. Porque não há nada novo debaixo do sol. É um ciclo repetitivo das mesmas coisas, dos mesmos problemas. Ah, é o PT que está no poder, foi Bolsonaro. Ah, é Bolsonaro que está no poder, volta o PT. Ah, é o PT que não volta o Bolsonaro. É sempre as mesmas coisas. O ciclo é o mesmo. Os problemas são os mesmos. Verso 10, ele diz, será que existe alguma coisa do que se possa dizer, veja, isso é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. É interessante, irmãos, a gente dizia assim, olha só que impressionante. Eu lembro quando, eu sou da geração Y, é a geração que ela nasceu fora da era digital e ela cresceu dentro da era do desenvolvimento digital. Por exemplo, eu lembro que eu operei um computador chamado, era 166, o nome do computador, era um Intel, antigaço, coisa bem... A gente operava ele num aplicativo chamado, num software chamado MS-DOS. Era digitando. Você já deve ter visto esses filmes antigos assim, que era a tela verde, né, o número verde. Eu aprendi a operar computador com aquilo ali. Meu pai pagou um curso de informática para a gente fazer e aprender a mexer naquele tipo de coisa. O Windows rodava dentro do MS-DOS. Você comprava o Windows num disquete de 1,33 megabytes. Aí eu lembro que nessa época, a gente aprendendo e tal, aí o mundo dizia assim, os computadores vão melhorar a nossa vida, nós vamos trabalhar menos. Coitados. O WhatsApp melhorou a comunicação, a gente trabalha menos. Pelo contrário, agora que a gente responde mais mensagens, fala com mais gente, resolve mais coisas ao mesmo tempo, o problema permanece o mesmo. Muito trabalho para pouca gente. Ah, mas a tecnologia melhorou. Ela melhorou para você resolver mais coisas, mas a quantidade, o problema do volume de trabalho continua o mesmo. E aí no verso 11 ele diz, já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. As tuas conquistas, as coisas mais fantásticas que já aconteceram na tua vida, elas não vão significar nada para os teus netos. Pode ser para os teus filhos. Eu lembro que minha avó, meu avô lutou muito, construiu uma casa, a gente criou 9 filhos dentro dessa casa. Eu lembro que todo domingo eu ia para a casa da minha avó. A gente ia lá, comia o almoço dela, almoço maravilhoso. Eu lembro da minha infância, no domingo, na casa da minha avó. Meu avô faleceu, depois minha avó faleceu. Os filhos ficaram naquele dilema, né? Vende ou não vende a casa, vende ou não vende a casa, vende ou não vende a casa, vende ou não vende a casa. Confesso para vocês, para mim, ainda doía o coração. Mas para os meus filhos, não significa nada. Uma vez eu passei, quando minha avó faleceu, eu estava em Minas Gerais. Então eu não vi o corpo da minha avó. Isso é ruim para o luto. Né? O luto, é necessário que você veja a pessoa. Isso é importante para o processo de recuperação do luto. E eu não tive esse processo. Então quando eu cheguei em Minas Gerais, aí foi que eu recebi o aviso que minha avó tinha morrido. O enterro aconteceu, não tinha condição financeira de voltar, não tinha jeito, não tinha como. Foi na hora que eu pisei em Minas, foi que, a avó morreu. Eita. E eu passei eu acho que foi mais ou menos uns 2 anos, com um sentimento dentro de mim.
aquela coisa assim me incomodando. Aí foi que uma vez, até no curso de aconselhamento bíblico, eu vi sobre isso. Eu disse, rapaz, será que eu entrei no meu carro e fui em frente à casa da minha avó. Ela ainda não tinha sido vendida a casa, não. Mas estava trancada, uma pessoa tinha comprado, não, tinha sido vendido, mas estava trancado. Eu desci do carro, fui lá na porta e passei alguns minutos olhando para dentro da casa. Esse foi um processo interessante. Eu fiquei olhando para dentro da casa, me lembrando eu correndo com meus irmãos, lembrando as coisas que eu fazia, tal. E trabalhando dentro de mim a ideia de que aquilo tinha terminado. Minha avó tinha morrido e aquilo era o fim. Foi impressionante. Aquilo ali fiz assim, meu coração. Depois eu passei, aí vi a casa já está totalmente diferente, né? O pessoal derrubou ela e refez. A pessoa passa com aquele sentimentozinho ali no coração, né? Para os meus filhos isso não faz diferença alguma. O que é que eu estou querendo dizer, gente? Pode ser a coisa mais fantástica que você já fez nessa vida, mas ela só vai valer a pena para você. Porque anos depois, não vai valer mais nada. Então, por que nós brigamos por aquilo que não vale nada? Por que nós fazemos da nossa vida um inferno por aquilo que é só vaidade? Eu brinquei com o pessoal hoje. Eu disse, vontade de acabar com isso aqui, né? De zerar, mas é difícil. Pois aí, Isabela, quiser me dar umas dicas de exercício, eu aceito, viu? Gente, a gente vai lá e faz uma medição, né? A esposa mede e tal, aí vou lutar, para correr, não sei o que lá, comer, perdi 1 centímetro, eita! Festa de família, comemoração, não sei o que lá, almoço na casa da mãe, chuta o pau da barraca, pisa na jaca, acabou, perdeu 1 centímetro de tanta luta. Voltou tudo de novo. Você vai, meu Deus do céu. Aí você põe esse compromisso no seu coração. Gente, a sua vida vira uma vida de sofrimento. Porque você luta para perder, depois vai comer, perdendo o prazer de comer, para depois comer e se sentir culpado porque comeu, e depois entrar na batalha de novo para voltar a perder aquilo que você ganhou. E você nem é feliz com 1 centímetro a menos, nem é feliz com 1 centímetro a mais. Pelo amor de Deus. Situação. O que é isso? Estou dizendo que você não pode perder, eu vou perder, viu, gente? Mas, gente, é porque a gente muitas vezes põe valores, põe peso em coisas que não vale a pena. Para a sua saúde vale. Não sei se você sabe que comprimento de cintura e de pescoço é indício de problemas cardíacos ou pode vir a se tornar. Não fico com raiva de mim não, fico com raiva do nutricionista aí e do médico aí, fico com raiva deles, não é de mim não, isso não é informação minha não. Para a sua saúde tudo bem, para viver uma qualidade de vida, mas quando você põe sua esperança nisso, aí se torna um problema. Porque você vai gastar a sua vida por uma coisa que tempos depois não vão valer mais nada. Acabou. É essa a dúvida do pregador. Espera aí, nesse cenário de repetição, nesse cenário de a mesma coisa, nesse cenário debaixo do sol, qual o proveito? É isso que ele vai nos ensinar durante todo o livro. Ele vai nos ensinar como ter proveito de todas essas coisas, sem perder a perspectiva correta. É por isso, meus irmãos, que como a gente está debaixo do sol, é necessário que a gente desenvolva uma perspectiva acima do sol. Porque se debaixo do sol tudo é a mesma coisa, é necessário alguma coisa quebrar esse ciclo. E uma coisa quebrou. Deus se fez carne, entrou na história e quebrou esse ciclo de repetições, nos mostrando uma forma diferente de enxergar a vida
debaixo do sol. Ele não veio para arrastar a gente tudo para uma vida acima do sol, mas ele veio para nos ensinar o que é viver uma vida sob a perspectiva da eternidade. Muda completamente o cenário e nos dá a verdadeira felicidade e a verdadeira alegria. É por isso que a conclusão que ele chega está lá no capítulo 12. Vamos lá no capítulo 12? Depois de trabalhar isso tudo, ele chega no capítulo 12. No verso 13 ele diz assim, ó: de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Obedeça e tema a Deus. E aí você vai encontrar o proveito para se viver debaixo do sol. Com a sabedoria de Deus nós encontramos o proveito. Eu usei uma ilustração logo cedo, mas não vou usar ela aqui agora não. Jesus, ele disse em João 10, do 9 ao 10, ele disse assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é abundância material, é abundância de vida. É vida de verdade. É vida sob a perspectiva correta. Somente em Cristo a gente tem essa capacidade de enxergar. Sabe por quê? João capítulo 1, do verso 1 ao 9, ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens. Quem anda em Cristo não anda em trevas debaixo do sol. Você pode estar andando debaixo do sol, mas está andando no escuro. Você só consegue andar debaixo do sol enxergando a verdade se você olhar sob a perspectiva da luz eterna. Cristo é o sentido para se viver corretamente. Minha família se torna bênção por meio de Jesus. Meu casamento por meio de Jesus. Meu trabalho por meio de Jesus. A comida que eu como por meio de Jesus. Os meus exercícios por meio de Jesus. Cristo é o que me ensina a viver a vida debaixo do sol, sob a perspectiva de cima do sol. Eu falei que eu não ia usar a ilustração, mas que vou usar. Eu assisti um filme, uma folga, eu não assisti o filme, na verdade eu vi o resumo do filme. Tem uns sites aí, gente, no YouTube, que você vê, os canais, você vê resumo de filme, é uma coisa mais sem futuro do mundo, porque a graça é assistir o filme, né? Mas eu, na minha folga, eu fui lá olhar o resumo do filme. Aí tinha lá um filme chamado Idiocracia. É a democracia dos idiotas. Idiocracia. Um casal entrou no experimento de congelamento, para depois de um ano eles acordarem para ver se o experimento deu certo. Só que ocorreu um problema na empresa, a empresa faliu, e eles ficaram congelados durante 500 anos. 500 anos depois eles acordaram. Quando eles acordaram, eles chegaram num mundo onde as pessoas tinham baixado o QI delas. Era um mundo de idiotas. E aí, as pessoas, várias coisas loucas aconteciam. O povo não sabia mais usar um computador, não sabia mais ler. Era uma série de barbaridades que o povo não sabia mais fazer. Mas uma das coisas que eu achei engraçado é que eles perceberam que refrigerante era uma coisa gostosa. E aí eles começaram a botar refrigerante nas plantas. E eles botavam refrigerante em tudo. O refrigerante saía na tubulação de água deles. E aí começou doença, começou não sei o que lá, e as plantas começaram a morrer. E eles disseram: rapaz, a gente não sabe o que a gente faz, a fome está aumentando, a gente não sabe. Aí o camarada disse: não, vocês estão botando refrigerante. Não bote água. Aí o povo tudo rindo: água, é doido, botar água. Água não tem graça não, negócio transparente, sem gosto, sem nada. É claro que tem que ser refrigerante, rapaz, que refrigerante é gostoso. Não, tem que botar água nas plantas. Aí ele desafia o povo e bota água nas plantas. Quando ele bota água, as plantas começam tudo a florescer, ficar tudo...
Aí o povo transforma ele no presidente daquele país, de tão inteligente que ele é. Gente, aí você diz, pastor, o que é que isso tem a ver com a mensagem? Nós perdemos a capacidade de usar a terra que Deus criou do jeito que Deus criou. A gente precisa ensinar hoje os homens a serem homens, as mulheres a serem mulheres. A gente precisa ensinar sobre maternidade. A minha menina está dando trabalho, é distúrbio, não sei o que lá, é psico, não sei o que lá, é pedagogo de não sei aonde, é não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Vai perguntar para a tua avó o que é que ela fazia? Qual era o pedagogo que ela usava? Vai lá, tu foi criado como? Teus avós foram criados como? Mas hoje a gente tem a geração mais despreparada para a paternidade. É impressionante. A coisa mais básica. Uma vez uma mãe chegou e disse, pastor, eu não sei o que eu faço, o menino só vive a madrugada toda na internet, eu não sei mais o que eu faço. Eu disse, quem paga a internet? Ela disse, sou eu. Eu disse, corta. Corta a internet. É mesmo, né? Pelo amor de Deus. Eu me senti o cara naquela terra lá. Eu digo, Jesus amado, quem é o pai dentro de casa? Quem é a mãe dentro de casa? Quem é que manda dentro dessa casa? As coisas mais básicas. É isso que o autor está dizendo. Ele está dizendo, olha, o problema é que a vaidade, o engano, distorceu as coisas, trazendo uma ilusão para a mão das pessoas. E nós precisamos entender que a vida só pode ser vivida da maneira correta se nós usarmos as coisas que Deus criou sob a perspectiva da eternidade. Não sob a perspectiva somente debaixo do sol. A vida perde o sentido assim. E só em Cristo nós aprendemos. Só em Cristo nós aprendemos a viver.